Bom dia, me acordei agora e já fiz a lição e quero compartilhar com todos vocês. A lição da Escola Sabatina, ela tem falado sobre a preocupação que nós devemos ter com relação à preocupação com essa vida e, de certa forma, que essas preocupações, elas sufocam a palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 13, versos de 3 a 7 e também o verso 22. Na verdade, os primeiros versículos ele fala da parábola e os versículos finais o próprio Jesus explica a parábola e vem falar sobre as preocupações dessa vida, a questão da riqueza. E ele deixa claro que certas coisas têm molestado os nossos corações. Os nossos corações têm se tornado assim, cansado, duro, frio, indiferente. E isso é causado por quê? Pelos cuidados excessivos pela vida cotidiana. Às vezes o ter que fazer, o ter que vestir, ter as coisas, né, tem tornado o nosso coração muito pesado. E Jesus adverte sobre essa situação. Se todo o seu esforço é sobre realizar isso hoje, se a sua preocupação é demasiada pelos cuidados dessa vida, a palavra de Deus, uma vez posta no seu coração, ela pode esfriar e pode não frutificar. Então, o Senhor deixa claro nessa parábola, né, que as preocupações, o cuidado deste mundo, mais os enganos da riqueza e a cobiça de outras coisas, são aí a forma que o inimigo tem usado para que a palavra ela não cresça, ela não frutifica em nosso coração. Então a palavra de Deus ela se torna estéril, infrutífera, quando as nossas preocupações estão só voltadas para as coisas deste mundo, né? Isso é muito importante a gente prestar atenção nisso. Por quê? Porque Jesus disse que não tem como servir a dois senhores. Não tem como você trabalhar diariamente 12 horas e esperar crescer e com 10 minutos na palavra de Deus, né? Então, essa é a preocupação. A preocupação não é você trabalhar, a preocupação não é você sonhar com alguma coisa. A preocupação é quando esse sonho, esse trabalho, ele ocupa o lugar em que você deveria ter com Deus. Como eu disse aqui, são infinita quantidade de pessoas, cristãs ou não cristãs, que trabalham excessivamente e deixam só um pouquinho de tempo para o Senhor Deus. Você pode falar, esse pouquinho de tempo meu é especial, esse pouquinho de tempo ele é o melhor. Não. Deus também quer uma certa quantidade. Não tem como você crescer espiritualmente, você dedicar mais tempo à preocupação deste mundo e escolher um tempo mínimo para o devocional com Jesus. Você nunca vai crescer espiritualmente dessa forma. Então nós precisamos dos ensinamentos de Jesus, nós precisamos estudar a Bíblia. Por isso que Jesus falou, errais não conhecendo a Bíblia, meu povo perde por falta de conhecimento. E depois ele falou, gente, examina a Escritura. Então, examinar a Escritura, ela todos os dias, que deve ser nosso alimento, ela tem que passar de 10 minutos, ela tem que passar de meia hora, ela tem que passar de 1 hora, se possível, todos os dias. Você tem que ter 2 horas, pelo menos 2 horas e 40 minutos voltado para as coisas de Deus. Se você puder ter mais tempo, ainda melhor. Mas é importante, é isso que Deus quer, né? O grande problema é que as pessoas estão se enriquecendo, preocupadas com as coisas do dia e estão tirando o tempo, que é o tempo dedicado às coisas espirituais. Aqui é tudo passageiro, né? Tem um seu grau de importância, mas é passageiro. Então, o nosso foco principal tem que ser naquilo que não perece, né? Mas naquilo que é eterno. Então, o crescimento espiritual na sua vida só virá se você dedicar aí mais tempo para a palavra de Deus, né? Agora eu quero dar uma boa notícia para você, né? Tudo isso que eu falei pode mudar se você começar
a olhar com atenção, com carinho, não os meus conselhos, mas os conselhos de Jesus, né? É você parar de preocupar com os cuidados dessa vida, com o dinheiro, com os desejos por outras coisas e focar sua atenção em Deus e na sua palavra, né? Na verdade, eu acredito que você deve fazer o contrário, abrir mais espaços para Deus e sua palavra, e automaticamente você vai perder esse desejo mundano, esse desejo egoísta, essas ambições, essas preocupações. Eu tenho certeza que a própria palavra de Deus ela vai ser um remédio para você não ficar tanto focado nessas coisas. Aí esse interesse com certeza vai desaparecer à medida que você começar a beber do leite da palavra de Deus, se concentrar em Deus e nas suas prioridades, né? E à medida que você vai fazendo isso, o crescimento e a paz vai voltar no seu coração, porque é só isso que dá uma paz verdadeira, é só isso que satisfaz completamente. As pessoas que só ficam preocupadas com o mundo, elas nunca se satisfazem, né? Tem muitos ricos que estão pobres, né? Porque quanto mais fica rico, mais acha que está pobre, quer possuir mais, e isso vai perder, isso aí vai tirando o tempo que seria o tempo devotado para Deus. Então, eu e você, nós precisamos ocupar com a palavra de Deus, com seus ensinamentos. Agora, para ser capaz de fazer isso, eu e você, nós precisamos de fazer alguns ajustes, né? Você precisa, talvez, diminuir o ritmo do seu trabalho, colocar limites. Agora, deixa eu esclarecer algo muito importante para você. Eu não estou dizendo que o trabalho é ruim, né? De jeito nenhum. A própria palavra de Deus diz, se alguém não trabalhar, não coma. A palavra de Deus deixa isso. Então, o trabalho como meio de ganhar o pão não é problema de forma alguma. Na verdade, é algo até abençoado. Agora, o que eu acredito, porém, que o problema não é esse, o problema é o trabalho em excesso. E com isso eu quero dizer, né, trabalhar muito acima do que você precisa para ganhar o seu pão, e ao ponto de não haver mais espaço na sua vida para o trabalho, aí esse trabalho não é uma bênção, mas pode ser um problema na sua vida, pode ser um problema com relação à sua salvação. Então, você e eu, nós precisamos gerenciar melhor o nosso tempo, removendo tudo aquilo que tira o tempo devotado para Deus, né? Muitas pessoas trabalho, TV, sites que não soma nada na sua vida espiritual. Nós precisamos gerenciar isso, né? Nós somos escolhidos para dar frutos, nós somos escolhidos para trabalhar na seara do Senhor. Nós estamos aqui de passagem, como peregrino, e não estamos aqui à toa também. Ao mesmo tempo que eu preciso de trabalhar para o meu sustento, cuidar da minha vida, eu preciso também de trabalhar para o meu sustento espiritual, né? Isso é muito importante. Agora, isso não vai acontecer, o crescimento espiritual não vai acontecer se nós não fizermos um ajuste na nossa vida. Então, a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus, ela vai ser sufocada pelos espinhos das riquezas, dos desejos de outras coisas, do desejo de querer mais alguma coisa, né? Quando eu e você, nós seguimos a orientação de Jesus, de buscar primeiro o reino do céu e toda a sua justiça, ele faz uma promessa. Tudo aquilo que você precisa, Deus vai te dar, né? Deus não dá tudo que você pede, mas Deus dá tudo que você precisa. Então, segue esse conselho de Jesus, busca primeiro, né? Foca primeiro, prioriza primeiro a sua vida espiritual e tudo aquilo que você precisar, tá? Deus com certeza vai te dar, porque está aqui, eu acabei de ler aqui, é uma promessa, né, de Deus. E hoje a gente vê, tem muitos cristãos mesmo, né, que está preocupado em ganhar mais, ter mais, adquirir mais coisas, né? Isso eu estou falando até de pobre também, né, que tem essa preocupação e deixa de buscar a sua santificação, deixa a santificação em segundo plano. Isso é um perigo constante de perder o melhor que Deus nos oferece, que é a salvação, e que deve ser nossa principal prioridade, a salvação. Vamos levar esse assunto muito sério e vamos sair dessas armadilhas do inimigo, que é os cuidados da riqueza, o desejo de ter muitas coisas. Em relação ao engano das riquezas e ao desejo de outras coisas,
Eu realmente não entendo porque tantas pessoas perseguem as riquezas, chamando-as de prosperidade, quando a palavra diz, olha, eu vou ler para você, olha o que Paulo escreveu aos Timóteo, porque nada temos trazido para este mundo, e é certo, nada podemos levar dele. Se tivermos comida e roupas, devemos estar satisfeitos. Mas aqueles que desejam ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Por causa disto, muitos homens submergem em ruína e perdição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disto, alguns se desviam da fé em sua ganância e se atormentaram com muitas dores. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 7 a 10. Caro ouvinte, ou cara, aquele que está assistindo essa live, ou vai assistir depois, você tem comida e roupa? Né? Alguns têm até lugar para morar. Se tiver, fique contente. Você não precisa de mais nada. Somos peregrinos aqui. Estamos de passagem. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.